Você pode ser cristão ou não, mas provavelmente já ouviu falar do Evangelho. Mas será que você sabe mesmo o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Embora a resposta comum para essa pergunta seja que o Evangelho é o conjunto das histórias contadas nos 4 primeiros livros do Novo Testamento da Bíblia Sagrada sobre a vida de Jesus, a resposta correta não é essa. Marcos começa o seu livro da seguinte maneira: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos 1:1. Literalmente, Evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boa nova, derivando da palavra grega euangelion, eu, que significa bom, e angelion, que significa mensagem. Então, qual é a boa mensagem, a boa notícia ou a boa nova? Segundo a própria Bíblia, a boa notícia é que Jesus morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. 1 Coríntios 15, 3-5. E também, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, de 16-17. E o Evangelho foi dado porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. João 3, 16-17. Portanto, o Evangelho de Cristo é a boa notícia da salvação. E o próprio texto de João 3,16 explica do que estamos sendo salvos. Da morte, veja, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus mesmo disse o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25-26. Então é da morte eterna que Deus, o Pai, está nos salvando por meio do seu Filho Jesus. Bom, para quem não sabia como responder a pergunta o que é o Evangelho de Cristo, essa é a resposta curta, completa. O Evangelho é a boa notícia de que existe vida após a morte e que essa vida, eterna, perfeita e completa, pode ser alcançada por meio de Jesus Cristo. Mas esse é só o começo. Se falamos da vida eterna, temos que explicar o que é a morte e por que nós morremos. Apesar de estarmos familiarizados com a palavra morte na cultura moderna, significando óbito, falecimento, cessação completa da vida, da existência, extinção, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa, morte de uma espécie, esperança, enfim. Na Bíblia, não há definição exata do que seja a morte, mas segundo Paulo, em Romanos 6,23, a morte é o resultado da prática do pecado, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além disso, está escrito que quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei de Deus. Em resumo, o resultado do pecado é a morte, o pecado é a quebra da lei, já a lei é o mandamento de Deus. Por extrapolação, podemos concluir que a morte é o estado da existência de um ser onde ele se encontra separado de Deus por causa da sua desobediência, chamada pecado. Digo que a morte é um estado da existência, pois fica claro na Bíblia que o ser continua a existir mesmo depois da morte, já que após a morte há o julgamento. Hebreus 9:27. Paulo explica em 1 Tessalonicenses 4, 13-14 que: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará os que morreram crendo nele.
Isso mostra que a morte não é o fim da existência de um ser, mas a interrupção temporária da sua posse de um corpo. Quando uma pessoa morre, ela deixa de ter um corpo material, mas ela continua tendo um corpo espiritual. O caso é que Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Gênesis 2, de 16 a 17. Como está escrito, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Romanos 5,17. Apesar de a morte ser um estado intermediário entre duas vidas, a Bíblia diz que chegará o dia em que a morte será vencida definitivamente e deixará de existir. Sendo assim, só haverá a vida eterna. Em Apocalipse 21:4 está escrito que quando Jesus voltar à terra e ressuscitar os que creram nele, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. O que concorda com o que Paulo disse em 1 Coríntios 15:26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Voltando a um texto que eu disse no último vídeo, Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25 a 26. Mas e quem não crer em Jesus? Está claro que quem não crer em Jesus vai morrer eternamente, definitivamente, no sentido de deixar de existir, inclusive no estado de morto. Essa será a segunda morte, quando, além do corpo, a alma perecerá, pois será completamente consumida no inferno. Bom, nesse vídeo falamos da morte, mas a morte não existiria se não fosse o mal. Por isso, a Bíblia diz que a morte é uma inimiga e que ela será destruída por último, logo antes da instauração do reino eterno. Se a morte é uma inimiga, então ela é má. Se o pecado nos engana para nos levar à morte, então ele também é mau. Porém, de onde surgiu a maldade? Será que Deus criou o mal e as coisas más? A origem do mal é um problema teológico enfrentado há milênios e difícil de responder, pois se pensa que, se Deus criou o mal, então ele teria o mal dentro de si mesmo. Mas, se ele não criou o mal, então existiria um outro ser que o teria criado a partir de si mesmo. E a capacidade de criar algo a partir de si mesmo faria desse ser um Deus concorrente ao Deus Criador, o que seria um absurdo. Pela lógica, só pode haver um Deus Criador, perfeito, infinito, eterno, onipotente, onipresente, onisciente e absoluto. Essa não é uma afirmação teológica monoteísta, mas uma afirmação de lógica pura. Bom, sobre isso eu farei um outro vídeo a respeito para explicar melhor. O fato é que tudo o que Deus cria é não Deus, já que ele é completo e imutável, e se criasse algo novo, que fosse Deus, ele estaria mudando e se autocompletando, o que seria também um absurdo. Dessa forma, para criar alguma coisa, Deus inicialmente teve que criar o nada, uma distinção de si mesmo, um lugar onde ele mesmo não estivesse. E dentro dessa bolha, onde nada existia, Deus criou tudo o que existe. O que significa que Deus, por ser infinito, teve que se encolher a ponto de ele mesmo não preencher um ponto infinitesimal dentro de si, criando uma bolha de vácuo. Já que Deus é a fonte da luz, então na bolha não havia luz. Já que Deus é a fonte do calor, então na bolha não havia calor. Já que Deus é a fonte do bem, então na bolha não existia bem. Nós chamamos a falta de luz escuridão, a falta de calor chamamos de frio, e a falta de bem chamamos de mal. Portanto, nessa bolha primordial de nada não existia nenhuma virtude, pois Deus é a fonte de todas as virtudes. Sendo assim, tudo o que Deus criou dentro do nada foi feito usando das suas próprias virtudes, como um pintor que teve que usar o seu próprio sangue para pintar um quadro. É por isso que há virtudes no universo, pois a criação foi feita usando partículas do próprio Deus. Daí, sabemos por que existe beleza, bondade e justiça no mundo. Mas será que essas partículas podem permanecer vivas longe da fonte da vida? É claro que não. A criação de Deus só pode ser eterna se estiver conectada à fonte da eternidade. Do contrário, ela perecerá.
como o sangue que deve percorrer o corpo e passar pelo coração para se renovar. Os atos de obediência às leis de Deus são como as células do sangue que levam todas as virtudes do coração de Deus ao resto do corpo. E as virtudes são vida, luz, calor, amor, liberdade, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por consequência, a desobediência é a falta dessas células, naturalmente resultando na morte de um membro, que deve ser amputado para preservar o restante do corpo. Em resumo, podemos dizer que o bem é a obediência a Deus e o mal a desobediência. Portanto, Deus não criou o mal, mas criou a lei e o livre-arbítrio. Quem materializou o mal foi a criação que decidiu desobedecer a Deus, primeiramente Satanás e depois o ser humano. Assim, as criaturas de Deus exercem sua liberdade, variando entre obedecer e desobedecer, tudo e nada, 1 e 0, luz e trevas, calor e frio, vida e morte, bem e mal. Concluindo, o mal existe porque existe a liberdade, mas lembrem-se que o contrário da liberdade é escravidão. Portanto, melhor termos a liberdade e usarmos essa liberdade para obedecer à lei de Deus e materializar o bem, do que vivemos escravos do mal. Bom, antes de avançar no conhecimento do Evangelho de Cristo, nós tivemos que descer 2 degraus e chegar à origem do problema. Mas que tal voltarmos ao início de tudo, no momento em que Deus decidiu começar a criar? O princípio de tudo é a unidade. A unidade é viva e sempre existiu. A unidade é luz, visível e invisível. A unidade é única, mas também é 3: vontade, razão e ação. Elas combinam perfeitamente e nunca discordam. A unidade é ligada pelo amor, que é o elo perfeito. Por concerto, razão e ação se submetem à vontade, pois sabem que ela só deseja o que é bom, perfeito e agradável. Além disso, o propósito da razão não é querer, e o da ação não é pensar. Cada um tem o seu propósito e o seu lugar. A unidade se fez por meio da ação, que seguiu o plano da razão segundo a meta da vontade. Portanto, uma é a causa da outra, numa aliança perfeita, sem início nem fim. Na eternidade, a unidade era tudo, e estava em todo lugar, com vontade, razão e ação se contemplando mutuamente. Até que a vontade desejou criar outros seres. Então a razão questionou: Senhor, um ser diferente de nós só pode estar fora de nós, para não ser completamente consumido pela nossa glória. Porém, não é possível criar nada fora de nós, pois não há nada além. A vontade respondeu: Ó razão, perfeita e inigualável, por certo sei que você saberá um modo de resolver essa questão. E a ação acrescentou: Ó razão, eu confio na tua engenhosidade e farei tudo conforme tu planejares. Então a unidade se encolheu e uma porção infinitesimal de nada surgiu. Assim, a unidade criou dentro de si um hiato, uma lacuna. Essa lacuna era como uma bolha de ar no oceano, mas ao invés de ar, nada existia. Assim como uma bolha no oceano tem uma tensão superficial que separa o ar da água, existe uma tensão superficial que separa o nada da unidade. Essa superfície é dividida em 3 camadas. A mais próxima da unidade é uma sutil condensação da unidade em ar, chamada fôlego de vida. Depois disso, a vontade se fez fogo consumidor, criando uma barreira intransponível entre a unidade e o nada. Porém, entre o nada e o fogo consumidor, existe ainda outra camada, constituída de razão, que é um mar de água viva, chamado segundo céu. Por fim, vem o nada, também chamado anticéu ou primeiro céu. No primeiro céu, nada era para existir de fato, apenas em potência. O primeiro céu seria um lugar de frio e escuridão. A ação teve que segurar o frio e a escuridão dentro do primeiro céu. A ação sustenta o primeiro céu com a sua palavra poderosa, pois ele é a palavra, o verbo. A vontade é o propósito da palavra, mas uma palavra não é nada sem uma razão, um significado. E a razão é o espírito da palavra. A unidade é Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Pois, por meio dela, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. Por meio dela e para ela, Deus criou os céus. Bom, voltamos ao início de tudo. Deus,
a unidade triuna formada por vontade, razão e ação, que são Pai, Espírito Santo e Filho, alma, espírito e corpo do Criador. No próximo vídeo nós vamos falar da natureza da criação e como a criação é formada por anjos. Quando a palavra se diminuiu para se tornar a matéria-prima dos anjos, ela criou o primeiro anjo, chamado Rei Léo. O anjo é uma pessoa, mas também são três: corpo, alma e espírito. As partes são como o todo, tanto acima quanto abaixo, do princípio ao fim, do primeiro ao último. Isso significa que o anjo é constituído de três anjos. Cada um desses também é constituído de três anjos. Assim, os anjos foram criados em hierarquia, com cada nível tendo seu propósito, sua capacidade de pensar e os seus dons para agir. A natureza do anjo é fractal, como uma árvore, com suas partes sendo parecidas com o todo, e cada parte sendo o todo de partes menores. Os anjos e suas partes são autossemelhantes, numa complexidade potencialmente infinita e numa dimensionalidade irracional. Vejam a parábola que Jesus contou. O reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Mateus 13, 31 a 32. Apesar de cada anjo ser um indivíduo, eles juntos formam uma assembleia e são partes de um corpo. Ora, eles são o corpo de Deus na criação, e cada um deles, individualmente, é membro desse corpo. Assim como cada um dos anjos tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Deus, eles, que são muitos, formam um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros numa rede complexa. Deus fez os anjos perfeitos e livres em vontade, razão e ação, mas com graus de liberdade diferentes, de acordo com o seu propósito. Os anjos foram criados perfeitos, mas não perfeitos como Deus, pois a perfeição é um atributo que indica o quanto um ser está alinhado com o propósito para o qual foi criado. Assim, os anjos foram perfeitamente criados, capazes de exercerem as funções para as quais eles foram designados. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Deus, a cabeça do corpo, que é a congregação dos anjos. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Apesar de membros do corpo de Deus, os anjos não foram criados robôs, incapazes de desobedecer, pois a natureza de Deus o impede de criar robôs, assim como o impede de ser mal. Deus criou todos os seres livres, pois não pode fazer diferente, já que o amor implica em liberdade. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore boa dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Foi por causa da liberdade que Deus criou a lei, que é o anúncio para a criação sobre qual é o modo aceitável de agir, com a vontade sendo a cabeça da razão e a razão sendo a cabeça da ação. Assim Deus é a cabeça da lei, a lei é a cabeça da criação, a criação é a cabeça da vontade, a vontade é a cabeça da razão, a razão é a cabeça da ação e a ação é a cabeça dos anjos. Por causa da lei, Deus disse o seguinte: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa, e resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Ezequiel 17:24. Portanto, a natureza dos anjos, na verdade a natureza de toda a criação de Deus, é fractal, o que significa que todas as coisas estão conectadas. Todos somos ramos de uma árvore cuja raiz é Deus. A humanidade é o ramo que foi cortado por causa de Adão, mas todos os galhos que se agarrarem a Jesus serão salvos. Como está escrito: se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Romanos 11, de 16 a 17. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar do primeiro anjo, o muro de separação do bem e do mal, também conhecido como estrela da alvorada, aquele que veio a ser chamado de anjo caído. Por querer criar outros seres,
Deus teve que fazer primeiro o nada, para que a partir do nada pudesse criar tudo o que quisesse. Esse foi o plano do Espírito Santo. Para entrar dentro do nada, Deus se condensou um pouco e se fez luz. Depois se fez ar, chamado fôlego de vida. Depois se fez fogo, chamado fogo consumidor. Depois se fez água, chamado mar de água viva. Então se fez matéria, a árvore da vida. Deus então tomou a matéria, construiu tijolos e fez um muro de separação entre ele, que é a luz, e a escuridão, entre o tudo e o nada. Esses tijolos, também chamados de estrelas da alvorada, eram divididos em 3 partes. A parte em contato com a luz era como o sol. A parte em contato com as trevas era como a lua. Entre essas 2 partes existia algo como um fino véu, do que era chamado conhecimento do bem e do mal. Um dia, na eternidade, um desses tijolos se sentiu atraído pela escuridão. Aquele que era como a lua, o corpo, chamado Rei Léo, se encantou pela escuridão e quis provar dela. Mas aquele que era como o sol, a alma, chamado Micael, se recusou a provar da escuridão. Já o véu, o espírito, chamado Teruel, não soube o que fazer. Então, a alma e o corpo desse anjo entraram em contenda, enquanto o espírito se pôs como juiz do conflito. Micael, Teruel e Rei Léo são a alma, o espírito e o corpo de uma só pessoa. Também são como a cabeça, o tronco e os membros dela, o anjo caído. Um dia, Rei Léo olhou tanto para a escuridão que sentiu a escuridão olhar de volta para ele. E assim, um daqueles que deveria cuidar para que o mal não tocasse o bem, acabou tendo o coração tocado pelo mal e se transformou no adversário da criação. Ele é o adversário, pois seu propósito se tornou um antipropósito. De guarda do bem, ele se tornou o promotor do mal, o pai da mentira, o enganador. Essa foi a primeira rebelião contra Deus e todas as outras derivam dela. A rebelião destruiu 1/3 da criação, pois os anjos eram a própria criação. Rei Léo e todos os anjos derivados dele são 1/3 dos anjos, os anjos caídos, pois eles deixaram seu propósito, o lugar natural de habitação deles e passaram a vagar pelo primeiro e o segundo céu. Dessa forma, os anjos da alvorada, que formam o muro de separação entre o bem e o mal, entraram em guerra. Micael e seus anjos combateram contra Rei Léo e seus anjos. Bom, mas essa já é outra história. Hoje nós falamos do primeiro anjo, da sua alma Micael, do seu espírito Teruel e do seu corpo Rei Léo. Mas no próximo vídeo nós vamos entender melhor como se deu o conflito interno que resultou na queda do anjo primordial. Deus fez os anjos em perfeita unidade, com alma, espírito e corpo concordando em tudo. Até que um dos anjos da caça das estrelas da alvorada teve o seu corpo atraído pela escuridão. Por isso, na eternidade, Emanuel, que é a palavra de Deus manifestada, foi falar com esse anjo. Olá, meu querido Rei Léo, como você está? Estou bem, meu senhor, apenas fazendo o meu trabalho de manter a escuridão longe da luz. Lembre-se, Rei Léo, eu sou Emanuel e estou aqui para te ajudar a cumprir o seu propósito. Você não deve deixar a escuridão tocar a luz, mas também não pode deixar a escuridão tocar a ti mesmo. Por isso, Deus lhe deu essa armadura poderosa, capaz de torná-lo cada vez mais forte, vivendo unido com ele e recebendo a força do seu grande poder. Vista-se com toda a armadura que Deus te dá, para ficar firme contra a tentação da escuridão. Emanuel continuou, pois vocês não estão lutando contra outros anjos, mas contra as potências espirituais do mal contidas na escuridão, isto é, os antigovernos, as anti-autoridades e os antipoderes, que preenchem completamente as trevas. Potências espirituais más, cujo poder tem capacidade de se manifestar se vocês não resistirem a elas. E finalizou, por isso pegue agora a armadura que Deus lhe dá. Assim você poderá resistir e depois de lutar até o fim, você continuará firme, sem recuar. Portanto, esteja preparado, use a verdade como cinturão, vista-se com a couraça da justiça e calce, como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e leve sempre a fé como escudo, para poder se proteger do vácuo maligno. Receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo a Ele ajuda. Ore sempre, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Fique alerta, não desanime e ore sempre por toda a congregação de anjos. Depois disso, Emanuel se afastou de Rei Léo e nesse momento Rei Léo começou a se questionar se deveria mesmo obedecer às ordens de Emanuel. Assim, começou o conflito interno,
Eu nem sei se Deus realmente existe, e mesmo assim tenho que crer nele por causa desse chamado Emanuel? Se Deus realmente existisse, ele viria até mim e conversaria comigo. Não precisaria de um intermediário. E outra coisa, se Deus não queria que eu provasse da escuridão, então por que ele me colocou em contato com ela? Será que eu sou suficientemente forte para resistir? E já que Deus sabe de todas as coisas, ele sabe se eu conseguirei resistir à escuridão ou não. Então, que escolha eu tenho? A dúvida crescia dentro da mente de Rei Léo e conquistava cada vez mais o seu corpo. Se eu conseguir resistir é porque Deus quis assim, e se eu não conseguir, então ele também quis assim. Mas Deus teria me condenado a desobedecer? Como ele poderia ser bom se fizesse isso? E como eu saberei se sou realmente livre se eu não desobedecer? Pois eu posso apenas ter a ilusão da escolha, mas nunca de fato conseguir escolher algo diferente da vontade dele. Eu realmente tenho escolha? Como saberei se não escolher desobedecer de uma vez? Essa dúvida me consome e eu não posso suportar mais. Algum tempo passou, mas Rei Léo continuava com a dúvida o tomando cada vez mais. O que ele não sabia era que a dúvida surgiu de uma brecha que ele mesmo tinha aberto quando se encantou pela primeira vez pela escuridão. Que escuridão encantadora! A cada dia fico mais atraído por ela. Eu a olho firmemente e logo parece que ela está olhando de volta para mim, como se tentasse me seduzir. Juro que às vezes ouço a sua voz me chamando para ter com ela. O que será que tem lá? De certo, as verdadeiras riquezas de Deus, coisas que ele quer guardar só para ele. Tudo o que está na luz, ele nos deu para conhecer. Mas e no oculto? As coisas encobertas pertencem só a ele? Isso não é justo. Se o que há daquele lado é o que nos diferencia de Deus, então eu só preciso provar para ser como ele. Sim, eu provarei a escuridão e serei como Deus. Assim eu me assentarei ao seu lado, ou melhor, eu me assentarei acima dele, pois os outros anjos verão que ele é um Deus egoísta e não merece ocupar o trono. Apesar da dúvida sair vencendo e conquistando o corpo do anjo, ainda existia dentro dele uma alma temente a Deus, que questionou: espere, mas e se Deus só está querendo me proteger? Deus disse que a escuridão é ruim para mim. Por causa dos maus desejos, o corpo respondeu: não seja estúpido, Deus criaria algo ruim? Se Deus é bom, tudo o que ele cria é bom. Mas ele disse que a escuridão é má. Então, ou ele é mau, ou ele não criou a escuridão. Assim o corpo concluiu: é isso, ele não criou a escuridão, e existe um Deus maior que ele. Esse, chamado Emanuel, é um representante de um Deus falso, um impostor que está tentando nos subjugar. Eu provarei da escuridão e conhecerei o Deus verdadeiro, me tornarei o adversário desse embuste e logo tomarei o seu lugar. Ah, sim! Quando eu me elevar acima das estrelas, no trono dele eu governarei com todo o poder, com toda a ciência e terei servos em todos os lugares. Eu não posso permitir isso, disse a alma. O corpo respondeu: como assim? Você sou eu, e eu farei o que desejo. Mas a alma determinou: não, você fará o que eu desejo, pois eu sou a sua vontade e você não pode fazer aquilo que eu não permitir. Você é apenas a minha ação, o meu corpo. E quem é como Deus? Pois Deus é perfeito em unidade. A alma era o espírito da verdade, e por isso conhecia a natureza de Deus. Ela disse: por concerto, a razão e a ação de Deus se submetem à sua vontade, pois sabem que ela só deseja o que é bom, perfeito e agradável. Além disso, o propósito da razão não é querer, e o da ação não é pensar. Cada um tem o seu propósito e o seu lugar. Portanto, adversário, eu sou a sua vontade, e não permitirei que você faça como queres. Sabendo que a alma tinha legalidade para impedir que ele agisse da forma que queria, o corpo apelou para o terceiro ser da triunidade. Se eu sou a sua ação e você é a minha vontade, eu apelo para a nossa razão. Ela saberá que eu estou certo e permitirá que eu faça como quero. Tolos, eu sou a razão de vocês, e obviamente eu que tenho sempre a razão. Eu conheço aquilo que Deus ilumina e também sei, por meio do meu raciocínio inigualável, o que há na escuridão. Eu digo a vocês que não há nada na escuridão, pois a escuridão é o nada. A falta de luz, a falta de calor, a falta de Deus. A escuridão apenas não existe, ela é uma ilusão, um enigma criado por Deus para nos fazer perceber que nós não somos Ele. Portanto, aquilo não pode ser bom nem mal, já que o que há na escuridão é apenas a potência daquilo que pode existir, mas que ainda não existe. A razão era realmente incrível e pôde decifrar o enigma. O problema é que ela não discerniu a favor da alma, pois a sua grande inteligência se encheu de soberba.
A razão, que é o espírito do corpo, também quis se colocar acima da alma e decidiu promover a discussão entre alma e corpo para que se destruíssem mutuamente, e assim o espírito poderia reinar sobre o que sobrasse deles após a luta. Desse modo, a razão finalizou: mas esperem, por não ter nada, a escuridão é um lugar inexplorado, e o primeiro que a conquistar será como o Deus da escuridão, aquele que dará forma à potência. Conhecerá todas as coisas de lá, pois as materializará, e será soberano. Portanto, eu me abstenho. A melhor decisão é a não decisão. Vocês que lutem, e o vencedor poderá decidir o que fazer. Que vença o melhor, disse a razão com um sorriso no rosto. Esse foi o conflito interno que dividiu o anjo Rei Léo em três. O corpo continuou sendo conhecido como Rei Léo, mas também foi chamado de adversário, inimigo, diabo e Satanás. O espírito foi chamado de Teruel, aquele que tem o conhecimento do bem e do mal. Já a alma foi chamada de Micael, ou Miguel, pois inspirado pelo Espírito da Verdade disse: quem é como Deus? Não é possível separar a verdade de Micael, pois ele é completamente feito da verdade. E não é possível separar a verdade de Deus, pois Deus é a fonte da verdade. Assim, Micael não é a verdade completa, mas é completamente a verdade. Micael é uma parte de Emanuel, aquele que veio a se tornar Jesus, o Cristo, pois a verdade é indissociável. Bom, hoje nós entendemos melhor como se deu o conflito interno que resultou na queda do anjo primordial, ou seja, como surgiu o diabo. No próximo vídeo, a gente vai falar da origem do universo e como a queda desse anjo está intimamente ligada à origem do universo. A partir do conflito interno do anjo que veio a cair, Micael e Rei Léo passaram a guerrear na eternidade, sendo Teruel o mediador desse conflito. Mas enquanto Micael era um anjo em unidade, a rebelião tomou todas as partes de Rei Léo, uma parte guerreando contra a outra, nível por nível, casta por casta, anjo por anjo. Rei Léo não só se rebelou contra Deus, mas se tornou um anjo em própria rebelião, como um país que se divide em grupos que lutam entre si, ou uma cidade ou família que também se divide em grupos que lutam entre si. Cada partícula de Rei Léo começou a guerrear uma parte contra a outra, tanto acima quanto abaixo, tanto dentro quanto fora, e por isso ele não tinha qualquer chance de subsistir. Por outro lado, a unidade da verdade era tão superior à confusão da mentira que logo Micael conseguiu cercar Rei Léo e pressioná-lo a um único ponto, mínimo, infinitesimal, uma singularidade onde toda a matéria do corpo se transformou em energia, e onde não existia tempo nem espaço. Houve uma explosão, e essa foi a origem do universo. A explosão foi a purificação da matéria planejada por Deus desde o princípio da criação, para possibilitar a redenção futura de parte da matéria. Portanto, o universo é o corpo de Rei Léo numa nova forma, o que significa que sem a queda do anjo primordial não existiria o universo como conhecemos, nem o ser humano. Como punição por não ter ficado ao lado de Micael, Deus condenou Teruel a peregrinar pelo universo, a fim de se limpar e se redimir de suas ofensas contra ele. Deus disse a Teruel: se você é tão sábio, então encontre um caminho que te traga de volta a mim. Se religue a mim, se é que podes. Enquanto isso, você peregrinará e colonizará o universo. O mal que está em você também se dividirá, e logo o bem estará pronto para voltar até mim. Foi assim que Teruel colonizou o universo e deu origem a inúmeros seres vivos. Teruel é o pai dos seres conhecidos como extraterrestres e é chamado por eles de Metatron. Ele é o espírito do conhecimento do bem e do mal, de onde nasceu inúmeros enganos e religiões, mas que também permitiu que esses seres conhecessem o bem de Deus. Bom, essa é a história da origem do universo e da vida contida nele, mas no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o planeta Terra e como Deus fez dele terra fértil para plantar a sua alma e trazer de volta a si um pouco do corpo e do espírito do anjo primordial. Então, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém.